Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você, 4 de fevereiro de 2024. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra em 2 Reis, capítulo número 5, que vai nos falar sobre a história de um homem muito importante, um homem chamado Naamã. Vai dizer o texto, vai dizer a história que Naamã era um homem guerreiro, era um homem de guerra, era um homem que servia ao serviço ali do rei da Síria. É um homem que guerreou grandes batalhas ali a favor da Síria e teve muito êxito nas suas batalhas. Era um homem muito importante. Diz assim o texto, versículo de número 1 do capítulo de número 5 de 2 Reis. Vai falar assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo de número 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus, aleluia. Eu quero observar aqui dentro dessa história, aqui dentro desse texto que nós lemos aqui, do versículo 1 até o versículo de número 14, eu quero observar que Deus, ele tem misericórdia dos seus, independente de você servir a Deus ou não servir a Deus. Você vê que a história vai relatar desde o início, vai dizer que Naamã, ele pegou uma menina escrava para os seus serviços, seus afazeres. E a menina fez o comentário com a sua senhora, ou seja, com a mulher de Naamã, que se ele passasse por Samaria, encontrasse com o profeta chamado Eliseu. Aqui eu quero destacar e entender dentro dessa história que a misericórdia ela é grande na nossa vida, né? Porque você vê que o texto vai dizer que Naamã, ele era um homem temido, ele era um homem respeitado, ele era um homem de guerra, porém ele servia a Síria,
ou seja, ele não servia ao Deus que nós servimos. E ele tendo essa posição altíssima, esse cargo, dizemos assim, mas ele era doente, ele era leproso. E ao ele fazer essas maldades, ele pegou uma menina, e eu entendo desse texto que a menina, ela tinha a mente de Deus, ela servia ao Deus de Israel. A menina fez o comentário dentro da casa. Eu quero dizer e destacar na manhã desse dia que Deus, ele age de formas misteriosas. Deus, ele age de formas misteriosas. Deus, ele age de formas grandes. Deus, ele nos surpreende quando nós não pensamos, quando nós nem esperamos. Deus, ele nos surpreende com coisas assim grandes, na qual está assim perto de nós. A menina servia a ele e Deus ali o surpreendera, porque a menina foi um instrumento usado por Deus. Eu quero destacar e dizer para você que aonde nós estamos, nós podemos também influenciar e ser instrumentos de Deus. Aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa localidade, na nossa igreja, nós podemos nos destacar e nós podemos ser instrumentos de Deus. Porque essa menina, ela foi um instrumento usado por Deus. E não é diferente hoje nós na presença do Senhor. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que Deus, ele curar este homem chamado Naamã, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem não querendo Deus ainda, mas Deus com a sua mão miraculosa o curara daquela lepra. Vai dizer o texto aqui também, e nós vamos entender e aprender na manhã desse dia, que criou uma dúvida no coração de Naamã, porque vai dizer aqui que quando ele realmente teve um encontro com Eliseu, vai dizer que Eliseu somente manda uma palavra através do seu servo, manda uma palavra somente. Diz aqui o versículo de número 9 do capítulo de número 5 de 2 Reis. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Então, entendo eu que Eliseu, ele não teve um encontro com este homem que estava com a lepra, este homem que estava doente, este homem que estava leproso. Ele mandou um mensageiro dizer somente uma mensagem. E aqui eu entendo que nós temos autoridade. Jesus, Deus nos deu autoridade para que nós viéssemos expulsar serpentes e escorpiões, para que nós viéssemos declarar com a nossa boca. Entendo eu, dentro desse texto, dentro dessa mensagem, que nós temos autoridade para que nós pudéssemos declarar. Ou seja, eu tenho autoridade para pegar o telefone e declarar através das ondas sonoras do meio de comunicação e declarar que aquela pessoa está livre, que aquela pessoa está curada. Ele declarou para que o seu servo viesse dizer uma somente mensagem. E entendo eu que este homem leproso, ele criou uma dúvida no seu coração, porque a história vai dizer que certamente ele esperava que ele se saísse para fora da sua casa, fizesse uma oração, dizendo eu nas minhas palavras, colocasse a mão e declarasse que ele estava curado. Mas não. Entendo eu dentro dessa história que Deus queria mostrar para este homem leproso que ele poderia curar de uma forma milagrosa, poderia curar de uma forma extraordinária. E este homem ainda não entendera isso. E este homem ainda botaram uma dúvida no seu coração ainda quando ele falou que certamente outros rios seriam melhor do que o rio Jordão. Mas mais uma vez, pela misericórdia de Deus, como no início desse texto, a menina falara com a sua senhora: ah, se o meu senhor encontrasse o profeta Eliseu em Samaria. Deus tinha misericórdia, porque dentro da casa dele tinha uma pessoa que era influenciadora da palavra de Deus. E mais uma vez, mais à frente, os seus servos disseram para ele: meu pai, se um grande profeta lhe dissesse alguma coisa tal, o senhor não o faria? Mais uma vez, uma pessoa influenciadora por Deus foi usada pelo Senhor para dizer para aquele homem doente que era necessário sim ele se lavar naquele rio chamado Jordão.
E eu quero dizer para você na manhã desse texto, para nós finalizarmos um desfecho, para que nós venhamos entender que nós somos influenciadores de Deus, nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. Então você cria coragem, peça ao Senhor para que o Senhor verdadeiramente possa te capacitar, para que o Senhor possa te usar, porque a misericórdia do Senhor é grande e toda a honra, toda a glória seja dada ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão. O mesmo Deus que operou no passado, ele continua operando hoje. E Deus, ele quer que eu e você venhamos influenciar pessoas que estão presas ao pecado, pessoas como Naamã, que são ricas, são poderosas, que são respeitosas, mas falta algo ainda para que essa pessoa venha verdadeiramente ter um encontro, conhecer Deus de verdade, venha largar tudo aquilo que tem, porque entendo eu dentro dessa história que Deus teve misericórdia dele e Deus tem misericórdia daquela pessoa que às vezes é ignorante ainda, às vezes essa pessoa ainda ela está influenciada pelas coisas que ela tem, pelo poder que ela tem. Talvez essa pessoa tenha dinheiro, talvez essa pessoa seja você que esteja me ouvindo na manhã desse dia, seja uma pessoa respeitosa dentro da sociedade, dentro da sua repartição pública, dentro da sua família, mas Deus quer ainda algo melhor. Deus quer o seu coração.